Os que passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes com os doutores da lei o ridicularizavam, dizendo entre si: salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. O Messias, o Rei de Israel, que ele desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. E também os que tinham sido crucificados com ele o insultavam. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Às 3 da tarde, Jesus deu um grande grito: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido significa: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam aí ouviram isso e diziam: vejam, ele está chamando Elias. Um deles correu para ensopar uma esponja de vinagre e prendeu-a numa vara. Dava-lhe de beber, dizendo: deixem, vamos ver se Elias vem descê-lo. Então Jesus, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário foi rasgado em 2, de alto a baixo. O centurião, que estava diante de Jesus, vendo expirar desse modo, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Palavra do Senhor, amor de Deus revelado, palavra é o próprio Jesus. Olá, amigos e amigas, novamente estamos aqui com a Palavra de Deus, em nosso grupo de vivência, estudando a Bíblia. Estamos estudando o nosso 3º livro, agora o Novo Testamento. Estamos vendo a grande história da salvação de Deus, agora a partir do Novo Testamento. Começamos vendo algumas figuras importantes, que foi João Batista, Maria e o próprio Jesus, Deus encarnado. Jesus, o Filho de Deus, é Deus que veio nos visitar. Hoje nós continuamos falando de Jesus. Jesus que o evangelista João apresenta para nós. Ele é Deus, onde Jesus diz: quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Hoje o evangelho é de Marcos. É o finalzinho do Evangelho de Marcos, onde eu falava semana passada, no encontro passado, que Marcos, Mateus e Lucas apresentam Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Eles até então não entendiam Jesus como Deus. Então, se nós formos ler todo o Evangelho de Marcos, sempre vai apresentar Jesus, o Messias, o enviado de Deus, que veio para governar, ser o rei do povo. Somente agora no finalzinho do Evangelho, capítulo 15, já o último momento, na cruz, um centurião romano, nem é os discípulos, nem é os seguidores de Jesus, mas é um centurião romano que entende que Jesus é Deus. Realmente ele é o Filho de Deus. Filho de Deus, ou é igual, filho é igual ao pai. Sempre uma criança, muitas vezes, quando nós vemos uma criança que parece muito com o pai, a gente fala, é a cara do pai, olha como parece com o pai. Então, nesse sentido, Jesus também é a cara de Deus, é o próprio Deus. Então, é isso que a comunidade quer que entendamos, e nesse caso aqui, quem entendeu no Evangelho de Marcos foi um pagão, um centurião romano, e não foi os discípulos de Jesus. Os discípulos achavam que ele era o Messias, o enviado, quando Jesus pergunta para Pedro: e vocês, que acham? Quem acha que eu sou? Tu és o Messias, o Messias de Deus, aquele que veio para redimir. Então, está falando, mas ainda é um entendimento de quem seria. Agora aqui o centurião romano também vai falar isso. Tu és, realmente, esse homem era o Filho de Deus.
Então, o Evangelho de Marcos é escrito para que as pessoas entendam que Jesus é o Messias, Filho de Deus vindo ao mundo. Até então não é o próprio Deus, lembra? Quem me vê vê o Pai e o Pai somos um, é o Evangelho de João que falou isso. Aqui simplesmente veio como um filho, um enviado. Então, o centurião romano entendeu que Jesus era o enviado de Deus. Ele era humano totalmente, porque eles não reconheceram Jesus como Deus, e ele era simplesmente o filho de José e Maria. Mas era um Messias, alguém importante que vem e faz ações vindo de Deus. O nosso encontro é isso que estamos aí refletindo. Se você pegar aí, Jesus, o Filho de Deus, igual a nós em tudo, menos no pecado. A carta que São Paulo escreve aos romanos vai dizer isso. Ele era de condição divina, esvaziou-se de tudo e ele se encarnou. Ele veio viver a nossa dimensão humana. Foi igual em tudo a nós, exceto no pecado. Aí a pergunta que vocês têm para responder, então é Jesus, o Filho de Deus, igual a nós em tudo, menos no pecado, é o tema. E a pergunta, o que é mais importante para nós? O que é mais importante para você? Entender Jesus ser homem igual a nós ou Jesus sendo Deus, Filho de Deus? É complicado, né? Muita gente só pega Jesus humano, muita gente só pega Jesus Deus. E nós não conseguimos fazer essa transição. Jesus humanamente, humanamente aqui no nosso meio, mas também divino. São Leão Magno, ele disse que Jesus era tão humano, mas tão humano, que para ser humano dessa forma, somente sendo Deus. Olha, de tão humano que é Jesus, tão humano, plenamente humano, que para ser humano dessa forma, tinha que ser Deus, só Deus que pode ser. Então essa frase percorre hoje a teologia dizendo, Jesus é tão humano que para ser humano dessa forma, ele tinha que ser divino, ele tinha que ser Deus. Depois São Paulo fala então que ele se esvaziou da dimensão divina dele e se encarnou, virou humano, só não caiu no pecado. Em tudo ele foi igual a nós. Nós conseguimos perceber isso? É importante isso para nós entendermos que Jesus sendo humano e mostrou tudo o que ele fez é ato humano e disse que nós poderíamos fazer as mesmas coisas que ele fez se nós observarmos o que ele nos ensinou. Ele deu esse poder aos seus discípulos. Vocês terão poderes igual ou maior até, de fazer ações de milagre, de cura e de vivência do amor de Deus entre todos. Então, se nós, nas nossas limitações, e aqui é o grande problema nosso, muitas vezes nós achamos de não sermos dignos de estar fazendo coisas de Deus, ações de Jesus, da graça de Deus em nossa vida. Aí nós nos culpamos, nós nos condenamos porque nós somos fracos do pecado. E aí também pelas nossas vaidades, por nossas fraquezas, achamos que não somos. Mas Jesus disse que somos. E ele foi humano totalmente, foi tentado, ele chorou, ele viveu, teve fome, ele sofreu plenamente como nós, pessoas humanas, sofremos em tudo. Mas ele superou tudo isso porque também Deus o elevou acima de tudo, porque diz que nós também podemos estar sendo elevados acima de tudo. Jesus se encarnou, se tornou humano, para que nós, pessoas humanas, possamos também nos tornar divinos. E cada vez que nós estamos a serviço do irmão, nós nos santificamos e nos tornamos divinos quando estamos no serviço da caridade, serviço do amor às pessoas, aos pobres, aos necessitados, aos mais necessitados, em todos os âmbitos. Nós não podemos escolher o pobre que nós queremos atender ou a pessoas que nós queremos atender. Então nós temos que atender a todos. Às vezes a gente temos dificuldade de trabalhar com os diferentes, aceitar as pessoas diferentes de nós, mas é ali que está a presença de Deus. Por isso que o Evangelho de Mateus fala que a nossa salvação depende da caridade. A água que nós damos a alguém que está com sede, a fome que nós matamos de alguém que está passando necessidade, a visita a um doente, ao preso que nós condenamos achando que ele tem que morrer porque ele errou. Então, essas pessoas
São as pessoas, são figuras de Deus para nós. Ela revela Deus para nós. E como é que nós acolhemos Deus? Então, nessas realidades, nessas situações. O Papa Francisco é um grande testemunho hoje de ser servidor de Jesus no mundo. Que nós possamos ouvir a voz do Papa e nós possamos também imitar aquilo que o Papa está nos pedindo a fazer, porque ele está fazendo, ele está dando testemunho. Que nós possamos então, irmãos e irmãs, a estarmos abertos para a graça de Deus. Jesus, o Filho de Deus, igual a nós em tudo, menos no pecado. Se nós amarmos como Jesus amou, viver como Jesus viveu, estamos também fugindo do pecado do egoísmo especialmente. Que nós possamos, então, celebrando a nossa vida, estamos perto, já nos aproximando aí, começando a quaresma, em breve, campanha da fraternidade, para ajudar nós a lutarmos pela vida, aí vamos preparando para a Páscoa do Senhor. Para a quaresma, nós temos um livrinho próprio da campanha da fraternidade, da Via Sacra, e após a Páscoa teremos novos modelos aí dos grupos de vivência. Que você possa celebrar em família esses grupos, esse estudo bíblico, possa celebrar bem, então, a quaresma, se preparando bem para a Páscoa do Senhor. Deus o abençoe, não esqueça de compartilhar, de clicar, curtir os vídeos aí do DA TV. Quem não se inscreveu, se inscreva e vamos celebrar nossa vida em Cristo Jesus, nosso irmão, Deus encarnado no nosso meio. Até o próximo vídeo.